Tudo bem, futuro policial? Então vamos dar prosseguimento ao estudo do Estatuto. Então vou deixar esse perfil do Instagram aí para vocês, que é um perfil que eu criei só para dicas específicas para o concurso da Brigada, tá? E a gente tem postado perguntas com respostas comentadas diariamente lá para o pessoal treinar no Story, tá? O pessoal está curtindo muito isso aí. É uma maneira de, quando tu está relaxando ali, tá com o celular, dar uma estudada ainda, tá? Aproveitamento do êxito, como o militar diz. A gente parou no artigo 14, inclusive eu já trouxe uma questão lá para vocês sobre a diferença de posto-graduação, tá? Então vamos dar continuidade. Eu quero terminar esse assunto para a gente poder trazer mais coisas aqui para o canal, tá bem? Vamos lá. Então a gente está falando de grau hierárquico, né? De posto-graduação, a gente parou aí, vai continuar agora. E a antiguidade é muito importante, né? Em qualquer força militar, a antiguidade é muito importante. Então, isso vai decidir quem está comandando a tropa, numa atividade real, por exemplo. E também promoções, transferências, toda a vida do futuro policial aí depende sim da antiguidade ali, né? No curso de formação depois vai ter dar um ranqueamento, um ranking, né? E isso aí é importante para o resto da vida, tá bem? Então aqui, ó, o parágrafo 2º ele traz, ele fala sobre os graus hierárquicos inicial e final, né? O que ele fala? Dos quadros e classificações são os compreendidos nas carreiras de nível médio, nível superior e médio, tá? Vamos lá, o que esse parágrafo 2º trouxe? Ele trouxe essa separação, que é uma coisa que teve mudança na lei, de carreiras de nível médio e nível superior, tá? Então, por enquanto, e é por isso que não vai mudar, não é tão fácil mudar, o concurso para soldado é uma carreira de nível médio, exige nível médio, tá? E a carreira que exige nível superior é a do oficial, que entra capitão, tá? Então, esse parágrafo 2º ele trata justamente sobre isso, tá? Então, os graus hierárquicos inicial e final dos quadros e classificações são os compreendidos na carreira de nível médio, né? Que vai entrar soldado e vai ali até tenente, e é do nível superior que entra capitão e vai a coronel, tá bem? E aí ele fala, respectivamente definidos em lei complementar específica. Tá? Então isso aí é definido em lei complementar específica. Não vejo uma questão cobrando, isso aqui é uma coisa que cai muito em prova, né, pessoal? Nesse caso aqui eu não vejo esse artigo sendo cobrado assim, porque as bancas têm uma certa razoabilidade, ela não vai fazer uma pegadinha num parágrafo que não é relevante, tá? Mas essa questão da lei ser complementar, eu sempre ressalto para vocês que a lei ela pode ser uma lei ordinária ou complementar, então essa palavrinha tem que memorizar, porque ela geralmente é trocada nas questões do concurso. E uma lei complementar específica, então, isso aqui é bem raro de aparecer, tá? Geralmente só fala lei complementar. Então, aqui é lei complementar específica, mas não vejo isso aí caindo, tá? Mesmo porque não é um parágrafo, um artigo tão importante, relevante assim, para cair. Mas fiquem sempre ligados nessa questão de lei complementar, que tipo de lei é, né? Tá? Aqui é uma coisa que eu já vejo caindo, mais importante, ó, e a palavrinha sempre, né? Tá? Sempre que o servidor militar que fizer uso de posto ou graduação for da reserva, remunerada ou reformado, deverá mencionar essa situação. Vamos lá, muito importante isso aqui. Primeiro, sempre é sempre. São raras as coisas que não tem exceção, né? Então a gente está conversando aqui sobre uma lei, aí sempre tem um exceto, né? Tem uma exceçãozinha ali. Aqui é sempre, então é sempre, não tem exceção. Sempre que o servidor, seja ele da reserva remunerada ou reformado, tá? Então o cara está aposentado. Sempre que ele tiver essa situação e ele fizer uso do posto ou graduação, ele usar o posto ou graduação, tá? Ele deverá mencionar essa situação. Olha, eu sou tenente, eu sou capitão, sou coronel, mas eu sou reformado, tá? Eu sou aposentado, tá? Eu sou da reserva. E aí é deverá, né? Lembrem que tem a diferença entre deverá e poderá. Deverá é porque ele é obrigado, tá? Ele não pode ou não, ele não tem escolha de não falar. O servidor ali, o militar, ele é obrigado a mencionar isso aí, justamente porque ele não está na ativa, né, pessoal? Então ele não vai se fazer, ele
não está numa situação real, então não está trabalhando. Por mais que ele seja ainda um coronel ou um sargento, ele não está nativo. Então ele tem que mencionar isso aí, ó, eu sou aposentado, tá bem? Então bem importante aqui, mas eu quero que vocês peguem essas malandragens de fazer prova de concurso, que é assim, ó, é sempre, então não tem exceção, tá? É da reserva remunerada ou reformado e ele deverá mencionar isso aí, não é poderá. Geralmente a banca vai lá e põe, ó, poderá mencionar essa situação. Errado. Vamos para a próxima. Os graus hierárquicos de subtenente, sargento e cabo em extinção frequentam os dois primeiros e o círculo dos sargentos e o último círculo dos soldados. Isso aqui é basicamente assim, vamos resumir. Tá? O subtenente e o sargento que está em extinção, ele vai frequentar o círculo dos sargentos. O cabo que está em extinção vai frequentar o círculo dos soldados. Da mesmo modo que, lembrando lá, né, o quadro aquele, o aluno do curso de formação de soldado, ele frequenta o círculo do soldado. E o aluno do CTSP, o curso de formação de sargento, para promoção a sargento, ele frequenta o círculo do sargento, tá? De sargentos, tá bem? Então, detalhezinho é simples, não vejo cair em prova também. Mas vamos entendendo isso aí, essa questão de entender os círculos é bem importante. Caiu no último concurso, inclusive. Né? Saber, conhecer os círculos ali, qual graduação e posto está em qual círculo. Vamos lá. Aí fala aqui, começa a falar de precedência, tá? Precedência é antiguidade, que eu falei para vocês, tá? Ó, a precedência entre servidores militares da ativa do mesmo grau hierárquico é assegurada pela antiguidade, no posto ou na graduação. Salvo, olha o que eu falei para vocês agora. Sempre tem as exceções, ó, tá? A gente está sendo um artigo, é uma regra. E aí vem lá e vem a exceçãozinha, tá? Qual é a regra então? Que a precedência entre servidores militares, né, da ativa, no mesmo grau hierárquico, ó, palavrinha-chave, precedência entre militares da ativa no mesmo grau hierárquico é assegurada pela antiguidade no posto ou graduação. Vamos lá. Então o soldado entrou no concurso de 2017 e o soldado que entrar no concurso de 2021, o soldado de 2017, ambos vão ser soldados lá do mesmo nível. Só que o de 2017 é mais antigo, tá? Porque ele tem mais tempo na graduação, tá? Salvo nos casos de precedência, aqui vem a exceção, funcional, tá? Comandante-geral, subcomandante-geral e chefe do Estado-Maior. Tá? Então aqui no caso de um coronel ter mais tempo, né? Dois coronéis aí eles têm o mesmo tempo, só que um foi nomeado, né, politicamente hoje, comandante-geral. Então ele vai ter uma precedência sim, tá? Isso está pensando em questões de prova, né, pessoal? Quem entende um pouco da realidade, esquece a realidade. A gente tem que sempre pensar assim, ó, questão de legislação, a gente está estudando legislação. Não fiquem divagando, às vezes o aluno fica divagando, mas a outra lei fala tal coisa. Não, a gente está estudando aqui, vendo a literalidade, que mais de 80% das questões são literais na prova de concurso, nos concursos, né? E a gente está estudando se a questão vai vir conforme o estatuto. É para essa questão que a gente está estudando. Tá? Vamos lá. Aí ele fala aqui no parágrafo 1º, a antiguidade em cada posto ou graduação é contada, tá, a partir da data de publicação do ato da respectiva promoção, nomeação ou inclusão. Tá? Vamos lá. Então a antiguidade é contada a partir da data de publicação, tá? Por exemplo, da nomeação. Vocês passaram no concurso, fizeram um curso de formação e foram nomeados lá no batalhão tal, soldado tal. Tá? Então todo mundo, se fosse só pelo parágrafo 1º, teria a mesma antiguidade, concorda? Porque todo mundo vai ter a mesma data de publicação, quem está saindo no mesmo curso de formação. Tá? Então, regra geral, é um tempo na graduação. Aí vem o parágrafo 2º. Ó. No caso da igualdade, tá? Na data referida, que é do curso de formação, isso acontece em todos os tipos de escolas militares, né? No caso da igualdade na referida data, ou seja, sendo da mesma turma de formação, tá? A antiguidade é estabelecida através dos critérios, os seguintes critérios. Tá? Então tá, pessoal da mesma turma, vocês vão passar no concurso de 2021, tá? Estão estudando aí, vão passar, vão para a primeira turma. Tá? Os meus alunos eu estou treinando aí e procurando ajudar para chegar na primeira turma, tá? Que nem a 01 que eu chamo, a 26 do último concurso.
vai para a primeira turma. Em 2021 mesmo vai para o curso. Todo mundo que se formar em 2021 é da mesma turma. Eles são mais modernos que o pessoal da última turma e vão ser mais antigos que o da próxima turma. Mas dentro da turma, tá? Como é que é definido isso aí? Esse parágrafo segundo vem e explica. Ó. Entre militares, tá? Do mesmo quadro, pela posição. Tá? Ó, do mesmo quadro pela posição. É isso que o inciso 1 fala aqui. Ó, tá? Nas respectivas escalas numéricas. Ou registro. Pessoal, como é que funciona isso aqui? Tu saiu lá do curso de formação. Vai ter uma escala numérica. Tá? Esse estatuto que chamou de escala numérica. Cada um tem o seu nome, né? Então o estatuto chamou aqui de escala numérica, que é que nem. Já viram lá o curso lá, o Tropa de Elite, que eu falo, que eu sempre cito o filme. Por que tem o 01, o 02, o 03? Tem o melhor colocado no curso. É a antiguidade. Tá? A antiguidade. Vai ter uma escala numérica, o 01 e o 0 último, né? Que nem a gente costuma brincar. Ou que vai encerrar aí a turma. Vai ser. E aí vai ser mérito, prova, avaliação psicológica, né? Tem vários tipos de avaliações ali que são feitas, né? Tá? A regra geral, basicamente, as avaliações elas são escritas, né? Mas também o comportamento é muito importante, tá? Não sei o peso do comportamento na brigada, mas sempre pesa. Isso aí vai gerar uma relação e essa relação ela vai ser a antiguidade, tá? Então vai ter o 01 da turma, né? Então o coronel lá decidiu, o melhor aluno desse turno aqui, de curso de formação de soldado, vai ter a oportunidade de optar servir lá no QG em Porto Alegre, tá? Com uma adicional de serviço, com casa funcional, com isso, com aquilo, ir para a escola e tal, né? Tudo é uma questão, às vezes, de prioridade. O comandante lá, né? O comandante geral, ele pode querer um melhor soldado formado da turma. Então, eu vou dar a chance para o 01 escolher. Tu quer vir para cá? Para onde é que tu quer servir? Temos essa oportunidade aqui. E isso aí vai ser essa antiguidade que vai te dar a oportunidade, tá? Às vezes a fecha na porta, assim, tu fez o curso, tu quer ir para tal cidade no interior lá. Tem a chance de ir para lá, mas tu não estudou tanto, ou tua postura não foi tão boa quanto do outro, a tua cidade está ali. O cara, tu é o 020, o 19 vai escolher. O 19 vai pegar a tua cidade, e tu vai ter que escolher outro lugar. Tá? Isso é uma das aplicações dessas precedências hierárquicas, tá bem? Vamos lá. Aí ele segue lá. Nos demais casos, tá? Pela antiguidade no posto ou na graduação anterior. Tá? E se ainda assim subsistir a igualdade da antiguidade, correr-se-á sucessivamente aos graus hierárquicos anteriores. Tá? Isso é o que dificilmente acontece, né? Nos demais casos, né? Ele está citando aqui, se tiver uma outra situação pela antiguidade no posto na graduação anterior, né? Nunca vi isso acontecer, também não vejo uma aplicação, tá? Mas tem esse inciso segundo aqui, ele dá algumas maneiras de o policial ser diferenciado do outro. Ó. Se mesmo assim subsistir, recorrer-se-á, né? Sucessivamente, ou seja, primeiro ao grau anterior, hierárquico anterior. Então tá todo mundo saindo do sargento lá no CTSP, tá? Aí o que acontece? Teve a mesma nota, tá? E não tem uma avaliação, por exemplo, para diferenciar essa nota, pode ser dar um empate, pode ser. Aí seria aplicado isso aqui, tá? Mas aí o militar ele já é soldado lá, já está fazendo curso para sargento, por exemplo, né? E aí poderia ser recorrer ao grau hierárquico anterior, olha, na turma de soldado, quem era o mais antigo dos dois? O fulano, então o fulano vai ser mais antigo. Entenderam? Basicamente é isso que fala esse inciso segundo. Tá? E no último caso, ainda o mais velho será considerado mais antigo. Tá? Também incisos interessantes aqui, né? Bem truncado, não vejo muito uma aplicação dele, mas sempre pode cair em concurso, né, pessoal? Leiam ele aí, tá? Aí ele fala aqui em data de inclusão, tá? Isso aqui não vejo cair muito, só em curso de formação, lá depois que passou no concurso. Nosso foco aqui é concurso, né? Tá? Vamos lá, aí ele segue. Entre os alunos de um mesmo órgão de formação,
Tá? Lá no curso, lá em Montenegro, por exemplo, que eu vejo a galera, conheço já o pessoal lá. Então lá em Montenegro, lá no curso, lá com os instrutores. Tá? Aí ele fala entre os alunos do mesmo órgão de informação lá, né? De acordo com o regulamento específico do órgão. Se não estiverem né, especificamente enquadrados nas disposições do inciso 1 e 2. Tá? Por exemplo, se já não era um militar, né, é isso que ele está falando aqui, se já não era um militar e não tem esse critério, o que vai dar antiguidade é de acordo com o regulamento do respectivo órgão. Tá? A brigada deve ter esse regulamento aí, não vai ser questão de prova aqui, tá? Nem vou falar como é que acontece, mas saibam que entre alunos lá no curso de formação tem um critério do órgão, tá? Não está na lei, não está no estatuto, tem um critério do órgão. Tá? Ó, aí o parágrafo 3º fala o seguinte: em igualdade de posto ou graduação, os servidores militares na ativa têm precedência sobre os na inatividade. Tá? 2 sargentos, 2 segundos sargentos, 2 capitães, tá? Um nativo na reserva. Quem é que tem precedência? O da ativa. Tá? Isso aí tem que levar para a prova, isso aqui é importante. O militar da ativa com o mesmo posto de graduação tem precedência sobre a inatividade. Tá? Vamos lá. Em igualdade de posto ou graduação, a precedência entre militares na ativa e os na reserva remunerada que estiverem convocados, vejam só, isso já é outra situação. Tá? Ó, é ativa e reserva remunerada. Só que não é, o cara não está na reserva, porque se fosse reserva era o parágrafo anterior. O cara ele foi convocado, ou seja, ele está trabalhando. Tá? Então é 2 segundos sargentos aí, um da ativa e um que se aposentou lá e foi convocado. Os dois estão voltando. Tá? Em igualdade de posto ou graduação, a precedência entre militares da ativa e da reserva remunerada convocado é definida pelo tempo de efetivo serviço. Tá? Tempo de efetivo serviço no posto ou na graduação. Vamos lá, então tem um segundo sargento que recém saiu o segundo sargento, né? Tem pouco tempo de sargento, e um convocado. Pessoal, isso aqui acontece até bastante. O convocado, se ele for convocado, é que ele já foi até aposentado e voltou, né? Então ele tem muito tempo no posto, regra geral. Então, geralmente ele é mais antigo, tá? Mas tem que saber a literalidade, isso aqui é importante. Tá? Precedência entre militar da ativa e o da reserva remunerado convocado. Qual é o que faz a diferença? O tempo de efetivo serviço. Tempo de efetivo serviço, ó. Palavrinha-chave, efetivo. Tá? Vamos lá. Em caso da igualdade de posto, os oficiais que possuírem o curso superior de polícia militar terão precedência. Pessoal, importantíssimo também. Caiu no último concurso a questão do curso superior também, né? De polícia militar. É quando o oficial ele estuda já visando, né, o comando. Tá? Então, o oficial que tem esse curso, ele já tem precedência sobre os demais. Tá? Se eu falo parágrafo 5º. Aí o 6º fala o seguinte, ó, bem legal esse parágrafo 6º que ele começou com uma escrita diferente. Ele começou com a exceção. Ó, ele vai no parágrafo 6º e começou assim, ó, excetuados os integrantes do quadro de saúde, tá? Não exercício do cargo privativo de sua especialidade, ou seja, o cara é médico e está comandando um hospital. Tá? Tirando essa exceção, respeitadas as restrições do presente artigo, os demais oficiais, quando não possuírem o curso superior de polícia militar, não poderão exercer comando, chefia ou direção, tá? Sobre oficiais que o possuírem. O que é isso aqui, pessoal? Vamos lá. Carreira de oficial. Ele passou no concurso e ele já tem um tempo de capitão ali, major, e ele não quis estudar, tá, para comandar. Acontece, tem muito militar hoje que não quer comandar, uma responsabilidade bem maior, né? São encargos bem mais pesados. E aí ele vai ter a carreira dele, só que ele não pode comandar alguém que tenha o curso de comando, chefia ou direção. Tá? Os demais oficiais que não possuírem curso superior não poderão exercer comando, chefia ou direção. Por isso que eu disse anteriormente, agora eu vou ressaltar, que esse curso de direção, de curso superior de polícia militar, ele habilita ao comando. É exatamente isso, ele te habilita ao comando. Então, regra geral, né?
regra geral, quem é que vai comandar o batalhão? Aquele que tu vai servir quando você formar. Um oficial com curso superior da Polícia Militar, tá? Então, é basicamente isso aí que a gente está tratando agora. E aí, qual é a exceção? Exceto os integrantes do quadro de saúde, né, pessoal? Porque aí é a questão do hospital que eu falei, tá? Não necessariamente o comandante lá vai ter que ter isso aqui. Mas que vai comandar um médico ou alguém da área de saúde, tá? Aqui também não vejo caindo muito em prova, a mesma coisa que falou lá, ó, a precedência entre praças especiais e as demais praças, tá, é regulada por legislação federal específica. Legislação federal específica. Tá? A precedência entre praças especiais e demais praças é regulada por legislação federal específica. Vejam que é legislação federal, não é uma legislação lei complementar que nem apareceu antes. Mas são esse tipo de palavra que é feita a pegadinha de prova, né? Então é legislação federal específica. Também não vejo caindo esse artigo, mas está aí, tá? E atentem para a questão de ser legislação federal específica. Tá, artigo 17. Tá, olha só. Esse aqui até foi citado anteriormente. Tá? Então, uma brigada militar ela manterá um registro de todos os dados referentes ao seu pessoal da ativa e da reserva remunerada, dentro das respectivas escalas numéricas. O que é isso aqui, pessoal? É a antiguidade. Tá? É um livro, né? Um documento, né? Hoje é um dia digital, que vai ter lá, olha, soldado mais moderno que saiu da última turma, é o fulano. Tu entra lá nesse local, a gente tem a internet também, ó, tem o último, o penúltimo, vai ter uma escala até o coronel mais antigo, tá? É um registro por uma escala numérica da antiguidade, tá? Então, que o artigo 17 fala que a brigada tem que manter isso aí, né? É isso aí que é o norte ali para a questão da antiguidade, tá? E aí ele fala ali, ó, segundo, né? Segundo, conforme as instruções baixadas pelo comandante-geral da corporação. É exatamente o que eu estou falando. Ele pode dizer, não, eu quero essa escala numérica na internet aberta para todo mundo. Não, eu quero ela fechada. Eu quero ela só impressa e distribuída para os batalhões. Então, o artigo 17 fala que quem manda é o comandante-geral. Pronto. Né? Como isso aí vai ser mantido, né? Tá bem, pessoal? Então eu vou encerrar aqui para o vídeo não ficar muito longo. Peço para o pessoal curtir o vídeo, se inscrever no canal quem já não é inscrito e até o próximo.